Mas, André, eu vou te passar essa pergunta aí, cara, mas eu te coloco o seguinte: o Zé Ricardo, eu sei que ele está fazendo um trabalho terrível, né? Na minha visão, trocar de treinador com essa gestão pode surtir efeito no começo, como aconteceu, né? É um padrão do Vasco, né? Melhora tal, depois murcha de novo. Mas o que me estranha é essa. Estranha não, a gente já, quem nos acompanha sabe o que a gente pensa sobre isso. Mas ele não esconde, ele nem disfarça mais, né? A alegria, a satisfação, né? Mas só que ele poderia pelo menos ser mais inteligente e tentar meio que fingir que está cobrando, né? Cobrando empenho lá do treinador, né? Assim, não, cara, aqui, ó, a gente vai cobrar aqui o treinador para melhorar, não estou satisfeito, né? Eu confio nele, mas eu vou cobrar. Não falar que, pô, estou super satisfeito e vou pedir apoio para a torcida organizada, para ter calma, para os conselheiros. Pô, por que fazer isso? Cara, ou chamar a gente de burro, né? Ou ele é muito. Ou ele que é. Tá entendendo? Que ele não está conseguindo disfarçar o contentamento, a felicidade da situação que está acontecendo com o Vasco, dos planos, né, obscuros que podem, supostamente, estão ocorrendo no Vasco. O que você pensa a respeito disso, cara? Essa situação toda do Zé Ricardo sendo prestigiado pelo nosso presidente. Márcio, o plano, ele continua em curso. Esse suposto desencontro de informações que tem, que o Salgado diz uma coisa, e aí dizem, não, porque o Salgado foi o único que segurou, pelos outros já tinha tirado. Esses caras, eles trabalham, o modus operandi deles é trabalhar num ambiente conturbado, é criar confusão mesmo, para que as pessoas elas não consigam identificar o real problema. E qual é o real objetivo? O real objetivo deles é manter o Vasco do jeito que está. Ou pior. Porque, ou pior, Ou porque. pior. Ou pior, porque, cara, não tem melhor propaganda para a SAF do Vasco do que o Vasco ir de ladeira abaixo. Eu já falei, daqui a pouco a chantagem, o nível de chantagem vai aumentar. Daqui a pouco vocês ainda vão ver o Osório ou o Salgado dizer que, que o único jeito mesmo é aprovar a SAF, porque senão vai cair para a Série C. Eu não estou fazendo terrorismo não, mas pelo amor de Deus, quem minimamente conhece um pouquinho, vendo o jogo de futebol, você consegue perceber se esse time vai para frente ou não, cara. Ou não. Outros times não são tão melhores assim. Pô, mas se você vê o Bahia jogar, se você vê uma Chapecoense jogar, cara, os caras jogam com sangue nos olhos. Os caras jogam com vontade, os caras jogam com disposição, sabe? E eu tô avisando, olha, sexta-feira, Chapecoense é um time chato, é um time é pedreira, é pedreira, é pedreira. Tem muito, ó, mas tem muita chance de sexta-feira tomar outra porrada. Entendeu? Então assim, e para eles, por que que o Salgado ele não, para ele é indiferente? Porque esse é o plano, gente. Quanto pior, melhor. Quanto pior, mais eles continuam acelerando esse discurso na mente dos torcedores de que tem que vender, cara. Vai explorando o desespero do torcedor. Vai explorando Torcedor mal exatamente, Zé. Vai informado, explorando o desinformado, tá. desespero do torcedor. Aí o torcedor fala, pô, tem que vender essa M mesmo, tem que vender essa porcaria, tem que tirar esses políticos de lá, aí volta, sabe? Os mesmos discursos, a mesma chatice, a mesma chatice. E as pessoas não se dão conta da gravidade que é. Porque se
se tornar uma SAF é um caminho sem volta. Reclamavam tanto do Eurico, porque o Eurico pensa que o Vasco é dele, que o Vasco tem dono, o Vasco não tem dono, né? O Vasco é dos seus torcedores. Aí agora, um monte de torcedor diz, não, tem que vender, ou seja, não, tem que ter um dono. Então, pô, os caras não sabem o que querem, não queria ter dono, aí criticava porque achava que tinha um dono. E hoje, como não tem dono, acho que tem que ter um dono. Então, cara, é o que eu falei ontem lá na... Foi ontem? Foi ontem, né? Na live Uma olhadinha. É um ambiente contaminado, cara. É um ambiente de confusão. Esses caras, eles gostam de trabalhar na confusão, entendeu? Então, é uma situação muito difícil. Eu não vejo mesmo, não vejo. Os jogadores que chegaram não são muito diferentes dos que estão lá já. Então, a situação, a, a expectativa é de que piore, não de que melhore. E assim, o Zé Ricardo, vamos dizer que o Zé Ricardo não tenha essa qualificação toda, essa capacidade toda como técnico, mas aí você pega um cara que não tem tanta capacidade assim, ainda entrega na mão dele um grupo de jogadores que também não é lá essas coisas, aí é muito fácil, né? O Zé Ricardo passa nada mais, nada menos a ser do que um bode expiatório, cara. É o cara que está recebendo toda a carga. Aí fica um monte de bobão falando fora Zé Ricardo, fora Zé Ricardo. Mas ninguém fala fora Salgado, fora Osório, porque eles são os responsáveis por isso que está acontecendo. Eles são a causa. E a gente não consegue resolver problemas atacando as consequências. E está todo mundo querendo atacar as consequências. A gente só resolve problema atacando a causa. Aí qual é a consequência? A consequência é treinador ruim, é time ruim. Aí fica todo mundo em cima do treinador e do jogador. Treinador e jogador. Tira fulano, tira ciclano. Mas a causa tá lá dentro da sala. E ninguém fala. Fora Salgado, né? Fora Osório. Aí um monte de gente fala, ei, Zé Ricardo, vai tomar naquele lugar. Mas você não vê ninguém falando, ei, Salgado, vai tomar naquele lugar. Que são os responsáveis, cara. Se uma empresa, Márcio, vai à falência, de quem é a responsabilidade? Dos funcionários ou do presidente da empresa? Do presidente da claro. empresa, cara. Porque quem assina o cheque, quem manda é o presidente, cara. Quem dá ordem é o presidente. Quem escolhe os gestores são o presidente. Quem escolhe os gerentes, os supervisores, é com a caneta do presidente. Então, se uma empresa vai à falência, o principal responsável é o presidente da empresa, cara. Tá todo mundo agora, né? Assim, todo mundo não. O pessoal fica, né? Apurrinhado com aumento do preço da gasolina, todo mundo chia, reclama. Aí tá aí esse negócio da Petrobras aí. Aí o que muda na Petrobras? O presidente troca os funcionários, os terceirizados, o pessoal lá de baixo? Não. Troca quem? Quem manda, cara? No final das contas, quem manda é o presidente. A assinatura que vale é a do presidente. E aí ninguém cobra de quem realmente tem o poder para transformar as coisas, entendeu? Esse é o grande problema.